Aleluya. Qué gozo el poder estar de regreso aquí, Que alegria poder retornar aqui, estar en medio de ustedes. Los he extrañado tanto estar junto com vocês. Eu senti muita saudade. y verdaderamente me gozo por este fin de semana. Eu realmente fiquei muito contente nesse fim de semana. El apóstol dice que está muy cansado, O apóstolo disse que ele está muito cansado. que vino viernes, sábado, Que veio sexta, sábado. pero creo que él no añadió el hecho de el montón de años que tiene encima. Mas o problema é que ele não falou sobre o monte de anos que ele tem em cima dele. ¿No lo creen? Vocês acreditam? Hace 2 meses estuve en Colombia Faz 2 meses eu estive na Colômbia. y para mí este fin de semana ha sido como de vacaciones, Para mim, esse fim de semana foi de férias. porque en el fin de semana allá en Colombia Porque no fim de semana lá na Colômbia, ministré 11 veces. eu preguei 11 vezes. Ahí sí quedo cansado. Aí eu fiquei cansado. Por causa do monte de anos. Si sigue molestándome, me bajo. Traigo saludos de toda la familia. Trago saudações de toda a minha família. Estamos en muchos lugares como familia. Estamos em muitos lugares como família. Tengo 2 hijas que viven en España. Tenho 2 filhas que vivem na Espanha. Mi hijo, el menor de mis hijos, O mais novo dos meus filhos está viviendo en California. está morando na Califórnia. Y el resto de la familia vivimos en Houston. E o resto da família, nós estamos morando em Houston. Y entonces traigo saludos de todos. Eu trago saudações de todos para vocês. Los amamos, los bendecimos. Amamos vocês, abençoamos vocês. Y mucho más, la familia Antonio es como familia para nosotros. E a família Antônio é uma família para nós. Somos parte de la misma familia. Fazemos parte de uma mesma família. Aunque no lo crean, nos conocemos de hace 60 años. Porque mesmo que vocês não acreditem, faz 60 anos que nos conhecemos. 30 que lo conozco a él y 30 que él me conoce a mí. 30 que eu conheço ele e 30 que ele me conhece. Quiero llevarlos al libro de Génesis capítulo número 32. Quero que vocês abram no livro de Gênesis, capítulo 32. Y quiero que leamos el versículo 6 al versículo 12. E vamos ler do versículo 6 ao versículo 12. 12. 32. Do versículo 6 ao versículo 12. Diz assim. Gênesis 32, 6. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste a teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo, de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. La vida de Jacob es una vida muy, muy interesante, porque representa en cierta forma muchas de las cosas que tú y yo enfrentamos. A vida de Jacó é uma vida interessante, porque ela representa de muitas maneiras a vida que eu e você vivemos. Hasta he dicho en el pasado, cuando he enseñado acerca de Jacob, E eu até já disse em alguns momentos, quando ensinei sobre a vida de Jacó, que cada uno de nosotros tenemos un pequeño Jacob dentro de nosotros. que cada um de nós temos um pequeno Jacó dentro de nós. Porque el nombre Jacob, como muchos de ustedes lo saben, Porque o nome Jacó, como muitos de vocês sabem,
no solo nos habla acerca de la condición de su propia vida, não somente fala sobre a condição da sua própria vida, sino también refleja muchas de las cosas y de los dilemas que cada uno de nosotros enfrentamos. mas também reflete muitas coisas e muitos dilemas que cada de nós vivemos. El nombre Jacob significa embustero, mentiroso, ladrón, engañador. O nome Jacó significa mentiroso, enganador, Ladrón. ladrão. Y en realidad, la vida de Jacob nos demuestra el proceso de Dios en su vida. E na verdade, a vida de Jacó mostra para nós o processo de Deus na sua vida. Y cómo Dios no solamente trató con Jacob, sino también trató o trata con nosotros. E não somente como Deus tratou com Jacó, mas como também Deus trata conosco. Jacob tuvo 3 experiencias fantásticas. Jacó teve 3 experiências fantásticas. La primera fue Betel, A primeira foi em Betel, la segunda fue Manahem a segunda foi em Manaim y la tercera fue en Peniel. e a terceira foi em Peniel. Cada una de ellas era para poder confrontar algo en la vida de Jacob, Cada uma delas aconteceu para confrontar algo na vida de Jacó, para poder llevarlo a volverse el Israel, el príncipe, el gobernador de Dios. para transformá-lo mais tarde em um príncipe, o governador de Israel. Y aquí encontramos nosotros en el capítulo 32 de que él sale de un lugar llamado Manahem E aqui nós encontramos que ele sabe de um lugar chamado Manaim. y ya estaba a punto de poder tener el encuentro con aquella persona que le debía más que cualquier otra persona en el mundo. E ele estava a ponto de encontrar alguém a quem ele devia mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Porque él le había robado la primogenitura a su hermano Porque Esaú. ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão Esaú. Y es interesante ver la problemática aquí. E é interessante a gente enxergar o problema aqui. Porque podemos ver cómo Jacob y cómo nosotros en tantas formas E nós podemos enxergar como Jacó e nós também, em muitas maneiras, recibimos la promesa de Dios o recibimos la palabra de Dios en nuestra vida. recebemos a promessa, recebemos a palavra de Deus na nossa vida. Y cómo nosotros manipulamos y queremos crear el proceso o queremos adelantar la promesa en nuestra vida. E como muitas vezes nós manipulamos e queremos adiantar os processos de Deus na nossa vida. Y como él, teniendo la promesa de ser cabeza y no cola, E como ele tinha a promessa de ser cabeça e não cauda, Dios le había hablado de que él iba a gobernar, Deus tinha falado que ele iria governar, que él iba a ser el que iba a llevar la bendición de la primogenitura. que seria ele quem levaria a bênção da primogenitura. Él se adelantó y en vez de esperar el momento de Dios, él lo tomó a la fuerza. Ele se adiantou e ao invés de esperar o momento de Deus, ele quis tomar a força. Y lo llevó a que él saliera del cauce del propósito de Dios. E isso fez com que ele saísse do propósito de Deus. Y lo aisló o lo metió a un proceso de más de 20 años. E isso o isolou e o levou a um processo de mais de 20 anos, Donde Dios tuvo que tratar con él. onde Deus teve que tratar com ele. Y tuvo que sacar de él aquellas cosas que interferirían con el destino que Dios tenía para él. E teve que tirar dele aquelas coisas que interfeririam no destino que Deus tinha para ele. El que se levantó de Betel no fue el que se acostó. O que se levantou em Betel não foi aquele que deitou. Desde ese momento el embustero fue conquistado Naquele momento o embusteiro foi conquistado, porque tuvo un encuentro con Dios. porque ele teve um encontro com Deus. Ya no robó, no engañó, no manipuló, Ele já não roubou, nem enganou, nem manipulou, sino que se sometió al proceso. mas ele se sujeitou ao processo. A uno peor que él, Pior que ele. que le robó 14 años. Então, ele se subjugou a alguém pior do que ele, que o roubou por 14 anos. Pero llegó el momento que ya no aguantaba. Mas chegou um momento que ele já não aguentava mais. Y él tenía que salir de la situación en la cual él estaba con Labán. E ele tinha que sair daquela situação em que ele estava com Labão.
Y como tenía temor de enfrentar a Labán, E como ele tinha medo de enfrentar Labão, agarra a sus esposas, a sus hijos, a todos sus bienes ele pegou suas esposas, seus filhos, seus bens, y se va de noche escondido. e de noite, escondido, foi embora. Pero Labán lo encuentra Mas Labão o encontra y lo confronta. e o confronta. Porque Labán tenía el pensamiento de que todo lo que Jacob tenía era de él. E porque Labão pensava que tudo que Jacó tinha era dele. Que Jacob no tenía nada sin él. E Jacó não tinha nada dele, Sin él. sem ele. Pero Jacob lo confronta y le dice de que ninguna oveja, ninguna cabra se había perdido cuando él tenía el cuidado de todas las cosas de Labán. E Jacó diz para ele: enquanto eu cuidava das suas coisas, nenhuma cabra, nada se perdeu. Sino todo lo que se perdió yo lo restituí. E aquilo que se perdeu, eu restituí. Pero Dios había prosperado no solamente a Labán, Mas Deus tinha prosperado não somente a Labão, sino aún a pesar de Labán había prosperado a Jacob, mas apesar de Labão, ele também tinha prosperado Jacó. cambiando aún la genética a favor de Jacob. Inclusive mudando a genética em favor de Jacó. Pero encontramos a Jacob en esta condición. E aí encontramos Jacó nessa condição. Pero había todavía una confrontación de transformación en su vida. Mas ainda haveria uma confrontação de transformação na sua vida. Él tenía que conquistar el temor que lo gobernaba. Ele tinha que conquistar o medo que governava a vida dele. Y ese miedo tenía nombre. E esse medo tinha nome. Se llamaba Esaú. Se chamava Esaú. Y cuando él escucha de que Esaú viene, E quando ele escuta que Esaú estava vindo, no solamente solo, sino bien acompañado, e não vinha sozinho, estava bem acompanhado, con 400 hombres de guerra, com 400 guerreiros, las piernas de Jacob se as pernas de Jacó debilitaron. se enfraqueceram. Y separó el campamento en dos campamentos. E ele separou o acampamento em duas partes. Y era tradicional de que cuando uno iba a regalarle a alguien algo, E era a tradição de que quando alguém ia dar um presente para outro, uno ponía ese presente primero. ele colocava esse presente na frente. Mucho más cuando la persona a la cual uno tiene que calmar. Ainda mais quando a pessoa que você vai dar o presente, você quer acalmá-la. Uno manda el presente primero. Você manda o presente na frente. Entonces Jacob manda varias olas de presentes. Então Jacó manda um monte de presente. Manda a su ganado y manda a sus siervos. Ele manda os seus escravos, manda o seu gado, Hasta mandó a sus hijos delante de él. mandou até os seus filhos na frente dele. El temor de Jacob O medo de Jacó revela muchas cosas acerca de nuestra propia vida. revela muitas coisas sobre nós. Porque en vez de él ponerse primero delante de todo lo que él tenía, Ao invés de ele se colocar em primeiro, ele ir à frente diante de tudo que ele tinha y confrontar su propio problema, e enfrentar o seu próprio problema, él hasta expuso a sus hijos y a sus esposas ele chegou a expor aos seus filhos e às suas esposas. Ahora, Esaú ya había tratado con su ira. Agora, Esaú já tinha resolvido a sua ira, Y Dios lo había bendecido a él también. porque Deus também o tinha abençoado. Y le dijo, ninguna de las cosas que son tuyas yo las quiero. E ele disse para Jacó: tudo que é seu, das coisas que você tem, eu não quero nada. Dios me ha bendecido a mí suficiente. Deus me abençoou suficientemente. Pero ¿cuál era la motivación de Jacob? Mas qual era a motivação de Jacó? Era el temor. Era o medo. Lamentablemente el miedo no lo podemos nosotros esconder. Infelizmente, nós não conseguimos, nós não podemos esconder o medo. No lo podemos negar. Não podemos negar. No podemos nosotros hacer tratado o hacer pacto con el miedo. Nós não podemos fazer pacto ou aliança com o medo. Tenemos que confrontarlo.
temos que enfrentá-lo. Porque hay cosas, deudas, en el caso de Jacob, que tenían que ser tratadas antes de que él pudiera conquistar el miedo que lo gobernaba a él. Porque antes de conquistar o medo que governava a sua vida, Jacó tinha que resolver outras coisas antes. Y aunque parece contradictorio, E mesmo parecendo contraditório, el cuerpo de Cristo, la iglesia, o corpo de Cristo, a igreja, está gobernado por el temor. está governada pelo medo. Y el miedo es fortalecido E esse medo se fortalece a través de las deudas que cada uno de nosotros llevamos. através das dívidas que cada um de nós carregamos. En el español tenemos un dicho que dice: el que nada debe, nada teme. No espanhol tem um ditado que diz: aquele que nada deve, nada teme. La deuda es la que produce el temor. É a dívida que produz o temor, o medo. Y si queremos tratar con el miedo, primero tenemos que enfrentar la deuda que cada uno de nosotros llevamos. Se nós queremos resolver o medo que está em nós, devemos primeiro tratar com as dívidas que nós temos. Y fue este encuentro E foi este encontro que lo llevó a él a poder alcanzar la victoria sobre su propia vida. que o levou a alcançar a vitória na sua própria vida. Ahora quiero por unos minutitos que tratemos acerca del temor. Agora eu quero que a gente trate um pouco sobre o temor, sobre o medo. Porque la palabra claramente nos ha dicho de que el temor, el miedo no viene de parte de Dios. Porque a palavra nos diz claramente que o medo não vem de Deus. El temor y la fe son dos cosas totalmente contrarias u opuestas. O medo e a fé são duas coisas totalmente contrárias, opostas. Que aunque son totalmente diferentes, Porque mesmo sendo totalmente diferentes, tienen tantas similitudes. elas têm tantas semelhanças. Porque no solamente son fundamentadas en el mismo lugar, Porque elas não são apenas fundamentadas no mesmo lugar, sino están produciendo resultados muy similares. mas também produzem resultados semelhantes. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice claramente que la fe es una de las cosas más activas que hay dentro de nuestra vida. Por exemplo, a Bíblia diz que a fé é uma das coisas mais ativas que temos dentro da nossa vida. Por eso la fe no es nada más y menos que un verbo. Por isso, a fé não é nada mais do que apenas um verbo. Si usted lee todo el capítulo 11 de Hebreos, Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, usted va a poder marcar todos los verbos que tienen que ver con la fe. você consegue marcar ali todos os verbos que têm a ver com a fé. Porque la fe nos lleva a poder activar ciertas cosas en nuestra vida. Porque a fé nos leva a ativar certas coisas na nossa vida. El temor también. O medo também. Si la fe nos hace correr hacia el problema, Se a fé nos faz correr até o problema, el temor nos hace correr en el lado opuesto. o medo nos faz correr do lado diferente, do lado oposto. Nos faz correr do medo, ou do problema. Porque es activo. Porque é ativo. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos de que la fe es la que mueve, la que activa, la que agrada a Dios. E Hebreus diz que a fé é aquela que move, que ativa, que agrada a Deus. Y de la misma forma el temor no agrada o activa a Dios, sino activa a Satanás. E da mesma maneira, o temor, o medo, ele não ativa Deus, mas ele ativa Satanás. De tal forma que de la misma forma que la fe se relaciona con Dios, el temor se relaciona con Satanás. E então, da mesma maneira em que a fé se relaciona com Deus, o medo se relaciona com Satanás. ¿Alguno de ustedes alguna vez oyó a alguna persona decir: Alguém de vocês já ouviu alguém dizer: me lo temía? eu tinha medo. Y eso me ocurrió. E foi o que me aconteceu. Eu temia isso e me aconteceu. Porque lo que hace el temor activa. Porque o que o medo faz ele ativa. No solamente
activa, sino activa a Satanás en contra de nosotros. E não somente ativa a gente, mas ativa Satanás contra nós. La fe cree en Dios. A fé crê em Deus. No solamente cree en Dios, sino cree que Dios es. Ela não somente crê em Deus, mas ela crê que Deus é. Para que Él pueda responder a nuestra necesidad. Para que Ele responda a nossa necessidade. No necesariamente a lo que queremos. Não necessariamente aquilo que queremos. La fe es creer en lo que Dios es. A fé é crer no que Deus é. Porque Dios es omnipotente. Porque Deus é onipotente. Dios es soberano. Deus é soberano. Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Deus é tudo que nós Y precisamos. cuando la fe mira o pone su mirada en Dios, E quando a fé põe os seus olhos em Deus, empezamos a creer en lo que Dios es. nós começamos a crer no que Deus é. No viendo sobre nuestras propias circunstancias. E não havendo sobre nossas próprias situações, O nuestra propia debilidad. ou nas nossas próprias O fraquezas, nuestra ou limitación. nas nossas Sino limitações, lo que Dios es en nosotros. mas aquilo que Deus é em nós. Pero lo que hace el temor Mas o que faz o medo? nos estanca. Nos estanca, No nos permite avanzar não nos deixa avançar hacia lo que Dios nos ha determinado. em direção àquilo que Deus tem para nós. Nos vuelve incapaces Nos torna incapazes de alcanzar de alcançar lo que es alcanzable. aquilo que pode ser alcançado. Parece como si fuera una rima. Parece que é algo que meio redundante, ou uma rima. Pero cuántas veces nosotros nos quedamos fríos, estancados y decimos, ¿por qué estoy de esta forma? E quantas vezes nós nos tornamos frios e nos tornamos desanimados e perguntamos por que estamos assim? Porque es algo tan fácil por hacer, Porque há algo tão fácil de se fazer, pero no lo puedo hacer. mas não consigo fazer, Porque es el temor que nos ha gobernado. porque o medo está governando. Nos convence de nuestra propia incapacidad O medo nos convence da nossa própria incapacidade y no nos permite tomar el paso para poder alcanzar lo que Dios nos está llamando a que seamos. e não nos permite dar o passo para que cheguemos a ser o que Deus quer que sejamos. ¿Qué hace el temor? O que faz o medo? El temor actúa siempre precipitadamente. O medo nos faz agir sempre precipitadamente. Nos quita el control. Tira de nós o controle. No podemos pensar correctamente, no podemos sentir correctamente. Não conseguimos pensar certo. Não conseguimos sentir corretamente. Nos hace reaccionar con el corazón o nos hace reaccionar hasta aún con el hígado. Nos faz reagir com o coração e nos faz até reagir com o fígado. Con ira. Com raiva. Nosotros respondemos desadecuadamente lo que nos está ocurriendo. Nós respondemos aquilo que está acontecendo Nos desequilibradamente. lanza a responder intempestivamente o incorrectamente. Nos leva a dar uma resposta incorreta. Y no marcamos y no medimos las consecuencias. E às vezes não pensamos e não medimos as consequências. El temor nos lleva a gobernarnos. O medo leva-nos a governar a nós mesmos. Porque estamos sintiendo que estamos perdiendo algo. Porque começamos a sentir que estamos perdendo alguma coisa. Estamos en peligro. Estamos em perigo. Estamos respondiendo hasta aún con nuestra adrenalina. E respondemos até mesmo com a nossa adrenalina. Y el temor nos lleva a ser totalmente reactivos. E o temor nos torna pessoas reativas. Porque nos enceguece y nos lleva a pensar de que no podemos Porque ele nos cega e nos leva a pensar que nós não podemos. cumplir. Não podemos cumprir. Y respondemos inadecuadamente ante el dilema que estamos enfrentando. E então respondemos mal diante dos problemas que estamos enfrentando. El temor nos lleva a ser celosos. O temor nos leva a ser invejosos. Porque el celo nos gobierna Porque a inveja nos governa y nos roba la paz. e tira a nossa paz. Esto pasa tantas veces dentro de muchos matrimonios. Isso acontece muitas vezes dentro do casamento. Os El marido ciúmes. no ha hecho nada. El esposo no ha hecho O nada marido não fez nada para poder
incentivar el celo. para poder incentivar o ciúme. Pero hay deudas en la vida de la esposa. Mas há dívidas na vida da esposa. Cosas que ocurrieron en su hogar con sus padres. Coisas que aconteceram no seu lar com os seus pais. Cosas que ocurrieron en noviazgos previos. Coisas que aconteceram nos seus namoros passados. Y cuando están en el altar, el muchacho probablemente nunca ha inducido ninguna situación negativa. E quando estão no altar, o jovem não induziu nenhuma situação negativa, não trouxe à tona. Pero inmediatamente tiene una deuda imposible que pagar. Mas aí há uma dívida que é impossível de ser paga. Porque el temor en ella la está llevando a reaccionar con celo. Porque o medo que ela tem leva ela a reagir com ciúmes. Eso la lleva a ella a querer controlar. E isso então leva ela a querer controlar. Ahora, no estoy hablando singularmente que las mujeres son las únicas celosas. Agora, eu não estou falando que as mulheres são ciumentas. Somente as mulheres são ciumentas. Amén, hermanos. Amém, irmão? A veces los varones son más. Às vezes os homens são mais. Porque el celo quiere gobernar. Porque os ciúmes quer governar. No quieren perder el control. Não querem perder o controle. Control de las situaciones o control de otras personas. Quer controlar as situações e quer controlar as pessoas. Pero aún el temor nos lleva a querer controlar aún nuestros pensamientos o nuestras emociones. O medo também tenta controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Pero lamentablemente se vuelven incontrolables. Mas muitas vezes elas se tornam incontroláveis. El temor nos lleva hasta aún reaccionar con violencia y con ira. Muitas vezes o medo nos leva a reagir com violência e com ira. Porque la ira Porque a ira y la violencia e a violência son simplemente caretas são simplesmente como caretas que están manifestando el hecho de que hemos perdido el control. que se manifesta mostrando que nós perdemos o controle. Y como no podemos controlar a otras personas, E como nós não podemos controlar outras pessoas, reaccionamos con ira. nós reagimos com ira. El temor nos lleva a actuar y a reaccionar presunciosamente. O medo nos leva a agir ou reagir com presunção. Para muchas personas la presunción es un acto de fe. Para muitas pessoas, a presunção é um ato de fé. Y creen de que la fe nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. E creem que muitas vezes a fé tem às vezes que nos levar a tomar decisões inadequadas. En cuanto a Dios, por ejemplo. Por exemplo, quanto a Deus. Dios me prometió algo. Deus me prometeu algo. Él me prometió prosperidad. Ele me prometeu prosperidade. Y como yo quiero un carro nuevo, E como eu quero um carro novo, pero no tengo ni estoy pagando los gastos presentemente. e eu não estou conseguindo nem me sustentar nesse momento, Pero como quiero carro nuevo y Dios me prometió, mas como eu quero um carro novo e Deus me prometeu, me dá. entonces voy y me endeudo hasta. Então eu vou e faço uma dívida até. Eso se llama, no se llama fe, se llama presunción. Isso não se chama fé, isso se chama presunção. Porque la base de la fe Porque a base da fé está fundamentado en el entendimiento se fundamenta no entendimento. del principio de la fe adquirida, se llama. Num princípio chamado fé adquirida. Si yo en el pasado no tuve fe para 10, Se eu no passado antes não tinha fé para 10, ¿cómo voy a tener yo fe hoy para 100? como vou ter hoje fé para 100? Pero si me meto a una deuda creyendo de que Dios me va a sacar de la deuda, Porque se eu entro numa dívida, crendo que Deus vai me tirar dessa dívida, eso no es fe, eso es presunción. isso não é fé, isso é presunção. Y como lo dije yo ayer, E como eu disse ontem, Dios no te va a salvar de tus decisiones erróneas. Deus não vai te livrar das suas más decisões. Porque no fueron un acto de fe, Porque não foi um ato de fé, sino fue un acto de presunción. mas foi um ato de presunção.
cuando nos adelantamos o cuando nos aceleramos. Quando a gente se adianta ou a gente acelera. Porque una de las manifestaciones de la fe Porque uma das manifestações da fé es aprender a esperar é aprender a esperar el tiempo de Dios. o tempo de Deus. Pacientemente esperé a Jehová. Esperei com paciência no Senhor. Porque Dios puede darte una promesa, Porque Deus pode te dar uma promessa. pero te voy a decir algo que muchos nunca te lo van a decir. Mas eu vou te dizer uma coisa que nunca ninguém vai te dizer. A veces las promesas de Dios son para tu vida, Às vezes as promessas de Deus são para a tua vida, pero no se van a cumplir en tu generación, mas não vai se cumprir na tua geração, sino en tus futuras generaciones. mas nas tuas futuras gerações. Y si tú actúas presunciosamente, E se você age com presunção, tú vas a descarrilar você vai descarrilhar. el plan y la promesa de Dios. Você vai tirar do caminho as promessas e o plano de Deus na tua vida. Podemos ver caso tras caso en las escrituras, Nós podemos ver vários casos na Bíblia. no de fe, sino de presunción. Não de fé, mas de presunção. Cuando Moisés fue y mató al egipcio, Quando Moisés foi e matou o egípcio, él creyó de que ese acto de heroísmo ele acreditou que esse ato de heroísmo convencería a Israel a seguirlo, convenceria Israel a segui-lo. sino mucho más le temieron a él, Mas lo despreciaron y lo temieron. o que fizeram foi que o desprezaram. Y atrasó 30 años el cumplimiento de la promesa de Dios. E atrasou 30 anos o cumprimento da promessa de Deus. Abraham tenía una promesa de un hijo. Abraão tinha a promessa de um filho. Nosotros lo conocemos como el hijo de la promesa, Nós conhecemos como o filho da promessa, pero no en fe, sino en presunción. mas não em fé, mas em presunção. Él concibió a Ismael. Ele concebeu Ismael. ¿Y qué produjo? E o que produziu isso? Esto debería ser una lección para todos nosotros. Isso deveria ser uma lição para todos nós. Porque por más de 3.500 años Porque por mais de 3.500 anos ha sido la espina en el costado de Isaac. Porque Ismael continua sendo um espinho nas costas de Isaac. La presunción. A presunção. La presunción lleva a poner a personas en situaciones A presunção coloca pessoas em situações en las cuales los están forzando a ellos na qual os força a responder como nosotros queremos que respondan. a que as pessoas respondam como nós queremos que elas respondam. La esposa sale en preparándose para el servicio, A esposa está se arrumando para ir para o culto. sale del cuarto Ela sai do quarto y le dice al esposo, ¿cómo me miro? e ela disse: como eu estou? Ese es un camino de espinas. Esse é um caminho de espinhos. No hay respuesta buena. Não existe nenhuma resposta boa. Porque no es una pregunta en fe, sino es una pregunta en presunción. Porque não é uma pergunta em fé, é uma pergunta em presunção. Todo marido sabe eso, ¿sí o no? Todo marido sabe isso. Ahora no me quieren responder porque Ah, está a la par la esposa. Não querem me responder porque a esposa está do lado. Forzar a la persona a responder como nosotros queremos que ellos respondan. A verdade é querer forçar a pessoa a responder como nós queremos que ela responda. El temor nos lleva a nosotros a ser inestables. O medo torna a gente instáveis. Quiero llevarlos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreus 11, 27. Sumiu o hebreu da minha Bíblia. 11, 27. Diz assim: pela fé saiu do Egito,
não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés se mantuvo firme poniendo su mirada en el invisible. Moisés ficou firme, colocando seus olhos no invisível. No reaccionó ante esa situación, Ele não reagiu diante dessa situação, sino se mantuvo firme. mas ele ficou firme. Cuando nosotros reaccionamos en temor, Quando nós reagimos com medo, lo que nos va a hacer a nosotros va a hacernos huir de la circunstancia, o que vai acontecer é que nos vai fazer fugir das circunstâncias, no confrontar la problemática. não confrontar o problema, Porque tememos a lo que la persona pueda hacer. porque nós temos aquilo que a pessoa pode ser, O tememos la situación que pueda ponernos a nosotros. ou temos medo de que a situação nos coloque. ¿Qué hubiera pasado si Jacob se hubiera quedado O que teria acontecido se Jacó tivesse ficado y enfrentado a su hermano Esaú en Y- el momento de la ofensa? e ele tivesse enfrentado o seu irmão Esaú no momento da ofensa? Él hubiera podido salvar 20 años de su vida. Ele poderia ter salvo 20 anos da sua vida. No hubiera perdido el contacto con sus padres. Ele não teria perdido o contato com seus pais. Porque desde ese momento nunca más vio a sus padres vivos. Porque desse momento ele nunca mais viu seus pais vivos. Y te pregunto, mi querido hermano y hermana, E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, ¿qué es lo que tú has perdido por una acción de temor? o que você já perdeu por causa de uma atitude de medo? Si tú hubieras confrontado la situación y no hubieras huido del problema, Se você tivesse enfrentado a situação e não tivesse fugido do problema, ¿qué te hubieras salvado? o que te salvaria? ¿Cuántas veces nosotros huimos a los compromisos económicos? Quantos de nós fugimos dos nossos compromissos econômicos? Nos llega a las cuentas de la tarjeta de crédito Chega a conta, o boleto do cartão de crédito, y en vez de confrontar la situación nos escondemos. e ao invés de enfrentar a situação, a gente se esconde. ¿Qué pasa después de un año? O que acontece depois de um ano? Los intereses acumulados y las multas Os juros, as multas, llevan la cuenta casi al doble. leva De la a conta ao dobro. Y todo fue un acto de temor. E tudo foi uma atitude de medo. Pero cuando hay fe dentro de nuestras vidas, Mas quando há fé dentro de nós, nos paramos firmes, nós ficamos firmes. no importando lo que tengamos que enfrentar, Não importa o que tenhamos que enfrentar, porque no huimos al compromiso. porque nós não vamos fugir do compromisso. Y usando esa palabra compromiso, E usando essa palavra compromisso, ¿cuál es el espíritu que está gobernando la generación actual? qual é o espírito que está governando a geração atual? Yo no sé acerca ni de Sao Paulo ni de Brasil, Eu não sei muito sobre São Paulo e Brasil, pero en todos los lugares donde yo estoy viajando, mas em todos os lugares onde eu estou viajando, las parejas hoy os casais hoje no quieren casarse. não querem se casar. Prefieren mantener una relación sin compromiso. O que eles querem? Eles querem manter uma relação sem compromisso. Por eso hasta han salido películas que hablan acerca de amigos con beneficios. Por isso que já saiu um filme chamado Amigos com Benefícios. Diferentes películas que tienen que De ver con eso. vários filmes. Porque esta es la generación que no quiere comprometerse. Porque essa é a geração que não quer se comprometer. ¿Y de dónde nace? E de onde vem isso? Viene que son hijos de generaciones que han sido gobernados por la violencia, el divorcio, el maltrato y el abandono. Eles são resultados de uma geração que foi governada pela violência, pelo maltrato e pelo abandono. El divorcio. O divórcio. Y ahora no quieren comprometerse. E agora eles não querem se comprometer. ¿De dónde nace eso? De onde vem isso? Del temor. Do medo.
Porque si le ocurrió a las dos personas más sacrosantas en mi vida, Porque aconteceu às duas pessoas mais sacrossantas da vida. si mis padres, Se os meus que pais, eran mis héroes, que eram os meus heróis, se divorciaron, se divorciaram, ¿cómo puedo yo ahora enfrentar el problema? como eu vou enfrentar esse problema? Y ahora la generación milenial E agora essa geração milenial es una generación que no quiere é uma comprometerse, geração que não quer se comprometer, que está siendo gobernada por el temor. porque está sendo governada pelo medo. Y están llegando a los 30, 35, hasta casi los 40 años. E estão chegando a 30, 35, quase 40 anos. Y todos están pensando de que, ¿qué está pasando con ellos? Que no andan queriendo casarse. E perguntam, mas o que acontece com eles que não querem se casar? ¿Serán del otro bando? Será que eles estão do outro lado? El gobierno o lo que gobierna su vida es el temor. Ou pode ser que o que está governando a sua vida é o medo. Ahora quiero concluir con esto. Agora eu quero concluir com isso. 2 Timoteo 1, 7. 2 de Timóteo 1:7 Nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor. diz que Deus não nos deu espírito de medo, nem Porque- espírito de covardia. Oiga bien lo que le quiero decir. Ouçam o que eu quero dizer para vocês. Un sentimiento como el temor, Um sentimento como o medo, si no es tratado, se não é tratado, está abriendo las puertas abre as portas a un gobierno espiritual. a um governo espiritual, um domínio espiritual. Porque hay un principio de liberación aquí que quiero que usted entienda. Porque há um princípio de libertação que eu quero que vocês entendam aqui. Y el principio es este. E esse é o princípio. Todo efecto no tratado Todo efeito não tratado se vuelve una causa se torna uma causa que va a producir un nuevo efecto. que vai produzir um outro efeito. ¿Quiere que se lo repita? Quer que eu repita? Todo efecto no tratado Todo o efeito não tratado se vuelve una causa se torna uma causa que va a producir un nuevo efecto. que vai produzir um outro efeito. De tal forma que nuestra vida hoy De tal maneira que a nossa vida hoje es tan compleja é tão complicada que hay una secuencia que há uma de sequência causa y efectos. de causas e efeitos. Cuando uno va a ministrarle liberación a alguna persona, Quando a gente vai ministrar libertação a alguma pessoa, a veces tiene que ver uno que hay secuencia de varias secuencias de causa y efecto. às vezes a gente encontra, a gente percebe que existe naquela pessoa uma sequência de sequências de causas e efeito. Y uno no simplemente puede tratar con lo que se está manifestando hoy, E às vezes você não consegue só tratar com aquilo que está se manifestando hoje. porque como por años nunca se trató con los efectos, Porque durante anos nunca tratou com os efeitos, y esos efectos se volvieron en causas e esses efeitos se tornaram causas. que ahora han producido otros efectos. E agora estão produzindo outros efeitos. El temor es eso. O medo é isso. Si tú no tratas con el temor en tu vida, Se você não cuida do temor na sua vida, do medo va na a sua abrir vida, puertas você vai abrir portas que se van a volver en causas que se tornarão causas que van a producir otro efecto. que vão otros produzir efectos. outros efeitos. Y esto ocurre cuando cruzamos el umbral de esta contaminación espiritual. E isso acontece quando nós ultrapassamos os batentes dessa contaminação espiritual. Porque algo que era simplemente emocional, Porque uma coisa que era simplesmente emocional, como no tratamos con eso, e como não cuidamos disso, não tratamos com isso, abrimos las puertas a una contaminación espiritual. abrimos as portas a uma contaminação espiritual. Y Pablo estaba tratando con Timoteo. Paulo estava tratando com Timóteo. ¿Qué representa la cultura actual? O que representa a cultura atual? Representa un linaje de varias generaciones de matriarcado. Representa uma linhagem de várias gerações de matriarcado. ¿Existirá eso en esta cultura brasileira? Existirá esse tipo de cultura no Brasil? Donde los varones no
toman responsabilidad, onde os homens não assumem a sua responsabilidade, sino le tiran a la mujer toda la mas responsabilidad. jogam toda a responsabilidade na mulher. Sostenimiento, Sustentar, gobernar, governar, disciplinar. disciplinar. La mujer lleva toda la carga. A mulher acaba levando toda a responsabilidade. El hombre, bien, gracias. O homem, estou bem, Es graças a el Deus. playboy. Ele é o playboy. Y lo que significa en inglés playboy, E sabe o que significa em inglês playboy? el niño que anda jugando. A criança que anda brincando. El que no asume responsabilidad. Aquele que não assume responsabilidade. Porque la palabra nos habla acerca de la abuela virtuosa y de la madre santa. A Bíblia fala da avó virtuosa e da mãe santa. Pero ¿en dónde estaban los padres? Mas onde estão os pais? Oiga bien lo que le estoy diciendo. Oh, escutem bem o que eu estou falando. El temor en Timoteo O medo em Timóteo fue infundido por una madre sobreprotectora. foi colocado nele por uma mãe super protetora. No salgas porque te vas a caer. Não sai porque você vai cair. No te subas al árbol porque te vas a caer. Não sobe na árvore, senão você vai cair. Oiga, oiga. Ouçam. Dios en el ADN del hombre. Deus no ADN. DNA do homem Ha establecido colocou de que el hombre, para poder convertirse en el hombre que él tiene que ser, que o homem, a se tornar o homem que ele tem que ser, tiene que tomar riesgos. ele tem que assumir riscos. Pero una madre matriarcal y sobreprotectora Mas uma mãe matriarcal e super protetora, le infunde temor a su hijo ela transfere medo para os seus filhos de tomar riesgos. de arriscar-se. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ahora, esto lo podemos aplicar a todas las áreas de la Agora, vida. isso nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. El sentimiento no tratado O sentimento não tratado abre puertas espirituales. abre portas espirituais. Y Dios no nos ha dado el espíritu de E temor, Deus não nos deu espírito de medo, sino Dios nos ha dado espíritu mas Deus nos deu espírito de poder, espíritu de amor de amor y de dominio e propio. de domínio próprio. Pero Dios quiere hoy Mas Deus quer hoje sanar curar y quiere cortar e quer cortar cualquier derecho qualquer direito que hay en tu vida que há na tua vida de espíritu de temor, do espírito de medo, que te ha incapacitado, que te incapacita, que te ha debilitado que te enfraquece de alcanzar lo que Dios te ha designado y te ha determinado para tu vida. de alcançar o que Deus designou e prometeu para a tua vida. Jacob vagó por 20 años Jacó desceu 20 anos porque estaba gobernado por el temor. porque estava dominado pelo medo. Tarde o que temprano el círculo tuvo que regresar al punto de donde el temor surgió. Cedo ou tarde, o ciclo vai chegar no ponto onde o medo começou. Comenzó con el temor de Saúl Começou com o medo de Esaú y tuvo que confrontar su miedo con Esaú. e teve que confrontar o seu medo com Esaú. Dios te quiere dar la fortaleza de que tú puedas ver el miedo Deus quer te dar a fortaleza para você ver o medo de cara, de cara, para confrontarlo. para enfrentá-lo. Y si has abierto puertas al enemigo, E se abriu portas ao inimigo, vamos a cerrar esas vamos puertas fechar essas portas y vamos a echar de esta vida e vamos sair dessa vida. esos espíritus que han gobernado tu vida. Vamos expulsar da nossa vida esses espíritos que governaram sua vida. Quiero invitarte a que tú cierres tus ojos. Feche os seus olhos, por favor. Oh
Oh Señor, manifiéstate. Oh Senhor, manifesta-te. Tu Espíritu se está paseando en este lugar. Teu Espírito está caminhando neste lugar. Te pido que tú que conoces, Te peço que você reconheça Espíritu Santo, que tú conoces nuestros corazones, que o Espírito Santo, o Senhor que conhece os nossos corações, que conoces nuestras mentes, que conhece as nossas mentes, empieces a hacer una obra profunda começa a fazer uma obra profunda para quebrantar para quebrantar toda cosa que nos ha impedido tudo aquilo que nos está impedindo de convertirnos De nos- en el hombre y la mujer de nos tornar o homem e a mulher que tú nos has llamado y nos has designado para que seamos. que o Senhor nos chamou e nos designou para ser. Este no es el momento para cortesías Esse não é o momento para ser cortês y para pensar en tus temores. e para pensar nos seus medos. Pero si el Espíritu Santo te ha venido hablando durante este servicio, Mas se durante esse tempo, e nesse momento, o Espírito Santo está falando com você de que tú has estado siendo gobernado en diferentes áreas de tu vida por el temor, de que em algumas áreas da sua vida você está sendo governado pelo medo, este es el momento de ponerte de pie esse é o momento de você se colocar em pé y de conquistar el primer paso de conquistar tu temor. e dar o primeiro passo para conquistar o seu medo, para vencer o seu medo. Aleluia. Ahí donde Aleluya. tú estás, levanta tus manos al cielo Aí onde você está, levante as suas mãos aos céus y permite que Dios empiece a hacer su obra. e comece a permitir que Deus comece a fazer a sua obra. Deixa Deus fazer a sua obra. El Espíritu Santo está haciendo una obra profunda ya en tu vida. O Espírito Santo está fazendo agora uma obra profunda na sua vida. Abre tu corazón. Abre o teu coração. Deja que Él empiece a limpiar, Deixa Ele começar a limpar, a conquistar. a conquistar. Ese es otro paso que tú estás tomando, Esse é outro passo que você está dando. porque se llama el paso de la vulnerabilidad, Porque esse se chama o passo da vulnerabilidade. permitiendo ser vulnerables con Dios. Permitir ser vulneráveis com Deus. Que Él meta la mano Que Ele coloque a mão y saque, e tire, sane cure aquellas áreas de tu vida que necesitan ser sanadas. as áreas da tua vida que precisam ser curadas. Y desde aquí estoy viendo que Dios ya está tratando con algunos de ustedes. E eu estou vendo agora que Deus já está tratando com alguns de vocês. Ríndete. Entregue-se. Que Él sea el que te liberte. Que seja Ele quem te liberte. Que Él saque de tu vida aquella área de tu vida, que Él sane el dolor, la herida. Que seja Ele a tirar da sua vida aquela área de dor, de ferida. Que ha producido el temor, el miedo dentro de ti. Que produziu o medo dentro de você. Y que cancele las palabras de aquellas personas que han hablado diciéndote, tú no puedes. E cancele aquelas palavras das pessoas que disseram que você não pode. Que podamos creer a lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Que a gente comece a crer naquilo que Deus falou a nosso respeito. Padre, en este momento estamos delante de ti. Senhor, nós estamos diante do Senhor neste momento. Con la autoridad que tú nos has dado como siervos tuyos. Com a autoridade que o Senhor nos deu como teus servos. Señor, cancelamos toda obra Senhor, nós cancelamos toda a obra del pecado, do pecado,
de lo que nos ha acontecido, do que nos aconteceu, lo que el enemigo se aprovechó de nuestras vidas. quando o inimigo se aproveitou das nossas vidas, Y hoy con la autoridad de Cristo e hoje com a autoridade de Cristo, cancelamos toda obra de iniquidad. cancelamos toda obra de iniquidade. Toda obra es del Espíritu que ha venido para poder ser contrario a la palabra de Dios. Todo espírito que é contrário à palavra de Deus. Y hoy te erradicamos, te sacamos, te echamos de Hoje estas vidas. tiramos, te expulsamos dessas vidas. Y que tu Espíritu Santo se pasee en este E que o momento. teu espírito atue nesse momento. Y que empiece a llenar y a saciar Que comece a encher e a saciar esas áreas de la vida que necesitan ser tocadas y transformadas. essas áreas dessa vida que necessitam ser tocadas e transformadas. Aleluia, faz isso agora, Senhor. Isso mesmo, faz isso agora, Espírito Santo. Nós abrimos nosso coração, nós dispomos a nossa vontade, nós nos sujeitamos, Senhor, ao que o Senhor quer fazer. Nós não impedimos, nós nos abrimos, nós permitimos, Senhor. Durante muito tempo nós impedimos que as nossas áreas, nossa alma, nossos sentimentos ficassem guardados, ficassem protegidos. Nunca permitimos que ninguém entrasse, que ninguém agisse. Nunca abrimos, nunca falamos, nunca compartilhamos, nunca confessamos. Mas agora, no nome de Jesus Cristo, nós te confessamos nossos pecados, nós te confessamos o nosso medo, Senhor. E pedimos que o Senhor liberte agora, que o Senhor tire agora, em nome de Jesus. Tira o orgulho do nosso coração, Senhor. A arrogância que muitos de nós temos, ó Deus, de acreditar que não precisamos de nada, que não necessitamos de ninguém. Tira tudo isso de nós, Senhor. Torna-nos sujeitos ao Teu Espírito e à Tua Palavra. Nós aceitamos a Tua Palavra, nós cremos nela nessa manhã. Aleluia. Nós cremos na Tua Palavra, cremos que ela é a verdade, e é a verdade que liberta. Que esta verdade vai entrando agora em nosso coração e vai tirando toda a mentira. É mentira que você não pode, é mentira que você está deprimido, é mentira que você está em derrota, é mentira que você não vai conquistar, é mentira que você não vai crescer, é mentira que você não vai prosperar. Tudo isso é mentira, porque hoje a verdade vem na tua vida e te liberta. E o Senhor diz: hoje eu te abençoo. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Oh, o Senhor te diz: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Oh Pai, o diabo quer roubar a tua paz, a tua alegria, o diabo quer roubar a tua fé, mas hoje o Senhor está dizendo: sou eu quem te abençoo. Aleluia. Creia na minha palavra, creia nas minhas promessas, porque elas são eternas, elas são indestrutíveis, elas são inabaláveis. Se Deus falou, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. E o diabo está destruído na tua vida hoje, em nome de Jesus. E esse espírito de medo está saindo agora, esse espírito de temor está saindo da tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Esse medo de ficar sozinho, esse medo da solidão, vai sair da tua vida agora, em nome de Jesus. O medo de fracassar, o medo de não prosperar, de ter dívidas, de não... Todo esse temor Deus tem que tirar da tua vida agora, em nome de Jesus. Porque o medo é um paralisante, e você não pode prever nada do que vai acontecer. A palavra de Deus diz que devemos entregar nossa vida ao Senhor, porque o dia de amanhã pertence a Ele, não a você, meu irmão. A tua vida está nas mãos do Senhor. O dia de amanhã na tua vida pertence a Ele. Ele está cuidando. Diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor está no controle da minha vida, da minha família. Meus filhos estão nas mãos do Senhor. Não tenha medo pelos seus filhos, porque se você entregar seus filhos nas mãos do Senhor, o Senhor cuida deles. Meus filhos não pertencem ao mundo, meus filhos não pertencem ao diabo, meus filhos não pertencem às drogas e aos vícios. Meus filhos estão entregados nas mãos do Senhor agora.
eu os entrego agora nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Não tenha medo de faltar o dinheiro, porque o Senhor é teu pastor. A palavra diz, Davi disse: o Senhor é o meu pastor, e se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Levante a sua mão e vamos dar graças. Vamos agradecer. Agradeça ao Senhor, diga: obrigado, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor cuida da minha vida. Diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu não creio no que o diabo diz, eu não creio no que o governo diz, eu não creio no que diz os políticos, eu não creio no que diz a economia. Eu creio na tua palavra, Senhor. Aleluia. E eu te agradeço, Senhor, te agradeço. Te agradeço, agradeça ao Senhor, irmão. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Isso mesmo, creia. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou, por nossa redenção se deu, e o céu se abriu. Há poder no nome de Jesus. Declara isso na tua vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia. Como um exército surgiu, o exército surgiu. Eis aqui o exército do Senhor. O exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos ser novamente que nós somos o exército que se levanta. O exército surgiu, o exército surgiu, o exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Na tua vida, irmão. Na tua vida. Ouço cadeias quebrando.
tua casa, Ouço cadeias quebradas. na tua família. Diga, Ouço cadeias quebradas. na vida dos seus filhos, Ouço cadeias quebradas. nas tuas finanças. Ouço cadeias quebrando. Quebrar, Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. está quebrado, irmãos. Está rompidas as cadeias. Em nome de Jesus.